Olá, meu nome é Nathalie Camargo do Nascimento. Eu vou estar apresentando a linguagem utilizada no desenvolvimento do front-end do projeto e explicar a estrutura de pastas adotadas. Então a gente optou por utilizar o TypeScript, que é uma versão do JavaScript com tipagem e ajuda a evitar os erros. O React, então, é uma biblioteca para criar interfaces em componentes. E também o Next.js, que é um framework que organiza o React e ele cria as rotas automáticas e melhora a performance do projeto. Então, vindo aqui para o VS Code, a gente pode visualizar a estrutura de pastas dentro aqui do Repara Front-end. Então, dentro de Source, é a pasta App. A gente tem então aqui os arquivos principais, que seriam o Global CSS, né, que é o CSS global, o Layout, que é o layout da página, o layout padrão da aplicação, e o Pages, que é a página principal. Então, ainda dentro da pasta App, a gente tem duas subpastas, que é Layout e Componentes. Então, dentro de Componentes, a gente tem os dois arquivos clientes e a Order Sidebar. O arquivo de clientes, então, está relacionado com a interface de clientes, aqui. E a Order Sidebar é a sidebar para as ordens de serviço. Então, é aqui esses cartõezinhos aqui dessa parte que aparece aqui na página inicial. Então, aqui dentro das subpastas, a gente tem a pasta de Home, que tem a Dashboard. Então, ela só tem a parte aqui da Dashboard mesmo, a visão geral do sistema. É, Aqui, então, a gente tem a ordem de serviço, onde a gente tem o modal da nova ordem de serviço. Então, esse é um modalzinho aqui, onde a gente pode selecionar um cliente, um veículo, um funcionário responsável e também um serviço. E também uma descrição, uma observação, né, caso seja necessário. A outra subpasta, então, é a subpasta de serviços, onde ela se refere à página de serviços mesmo, essa daqui, onde tem todos os serviços cadastrados. E também a outra subpasta se refere à página de veículos, né, onde a gente tem a listagem de todos os veículos. O ideal, então, teria sido, assim como em veículos, serviços, por causa da navegação do Next, ter criado aqui uma subpasta chamada clientes e com a page.tsx com o conteúdo dessa página, né? Mas como a gente enfrentou alguns problemas ali no deploy do projeto, acabou que ficou dessa forma. Esse aqui também. Então, indo para outra subpasta, a pasta layout, aqui a gente tem, então, ela vai gerenciar a estrutura visual e a navegação do projeto. Esse cliente root, então, é a rota para a inicialização do cliente. Então, tem a parte aqui da splash screen, que vai direcionar para a página principal. Aqui, então, a gente tem o arquivo da splash screen, né, da página de carregamento inicial. Aqui, esse arquivo navigation, então, é o menu de navegação que a gente tem aqui em cima, dashboard, clientes, veículos e serviços que navegam entre as páginas. Aqui em icons, então, a gente fez todas as funções dos ícones que aparecem aqui quando a gente visualiza a ordem de serviço com mais detalhes. Então, todos esses ícones aqui de veículo, funcionário, serviço, observação, eles estão aqui nesse arquivo aqui. E aqui o arquivo header, então, é o cabeçalho padrão, que ele está sendo chamado lá na página de layout, e é o layout desse cabeçalho. Então, a última pasta que a gente tem aqui dentro de app é o services, que tem o arquivo api.ts. Então, aqui a gente tem a configuração para a requisição da API, né? Então, aqui a gente tem a base URL, onde a gente tem o link do nosso back-end na rede, né? Lá na Vercel. Então, acho que no mais é isso aí. A gente tem aqui a nossa dashboard, um modal de criar ordem de serviço. Também temos aqui a listagem das ordens de serviço em aberto. Atualmente a gente não tem nenhum sistema de status, né? De ordens de serviço estão todas em aberta. Não tem nenhum em andamento nem concluída. Também não tem a possibilidade de trocar o status da ordem de serviço, né? Foi uma coisa que ficou pendente, então. Aqui a dashboard tem os totalizadores e aqui tem as páginas para a gente visualizar esses dados com mais detalhes, né? Também quando a gente clica aqui em cada uma das ordens de serviços, abre um menuzinho lateral direito para visualizar com mais detalhes essa ordem de serviço. Olá, eu me chamo Luiz Gustavo e vou apresentar a funcionalidade de criação da ordem de serviço. Então, nosso objetivo foi criar uma experiência de usuário fluida e eficiente, permitindo que uma nova ordem de serviço seja criada sem que o usuário precise sair da tela principal, que é o dashboard. E para isso implementamos um botão aqui de criar OS, que ao ser clicado adiciona um componente de modal. Este modal é uma janela que se sobrepõe à tela, mantendo o usuário no contexto. Ele foi construído com um componente React reutilizável, o que significa que podemos facilmente usá-los em outras partes do sistema no futuro, né, se a gente quiser remodelar esse sistema. Então, aqui vindo um pouco para os códigos, usando os hooks, use state e use effect do React, ele realiza algumas ações importantes. Busca de dados dinâmica, ele se conecta à nossa API do back-end para buscar em tempo real as listas de clientes, veículos, funcionários e serviços. Para otimizar o carregamento, todas essas buscas são feitas ao mesmo tempo usando Promise All. Enquanto isso, o usuário vê uma mensagem de carregando, gerenciando de estado. Cada campo do formulário é controlado por um estado no React, garantindo que tenhamos sempre os dados atualizados para enviar a API.
E quando o usuário ele vai clicar em salvar, aqui por exemplo, vamos criar uma ordem de serviço. Carlos Pereira ele vai ter um Onix. O funcionário responsável vai ser a Ana Lima. E o serviço dele vai ser substituição do óleo do motor e filtro. Aqui nós podemos colocar algumas observações, mas não vai ser necessário. Aqui salvar ordem de serviço. Então, os dados são enviados para uma API via um post, e se a operação for um sucesso, o modal executa as duas ações finais. Ele chama a função de callback, chamada onSave, que avisa a página principal, dashboard, para se atualizar. É por isso que os números aqui no dashboard mudam sozinhos sem precisar recarregar a página. Em seguida, ele se fecha e o usuário está de volta à tela principal com o trabalho concluído, assim como eu acabei de mostrar. Né? Em resumo, essa funcionalidade combina a reatividade React com a comunicação assíncrona com o back-end para criar um fluxo de trabalho rápido, moderno e sem interrupções para o usuário. Olá, meu nome é Luan Felipe Tengler e eu vou falar um pouco mais sobre o back-end do nosso projeto. O back-end do nosso projeto foi desenvolvido em Next.js, utilizando o type ORM para a integração com o banco de dados, e segue uma arquitetura modular. Nós estruturamos o sistema em torno de entidades principais: cliente, funcionário, veículo, serviço, ordem de serviço e itens da ordem de serviço. Para cada uma dessas entidades, criamos a sua própria entity, que mapeia diretamente a tabela do banco. E também temos um service, onde ficam as regras de negócio, um controller, que expõe os endpoints REST para o front-end, e um module, que organiza cada parte do sistema. Um exemplo é a entidade cliente, que possui um CRUD completo. Conseguimos listar todos os registros, buscar por um ID, criar, atualizar e remover. Esse padrão é seguido em todas as entidades, trazendo padronização e facilidade de manutenção. Outro ponto importante foi a implementação das migrations. Elas foram responsáveis por criar toda a estrutura do banco de dados, tabelas, relacionamentos, chaves estrangeiras e até nums, como status da ordem de serviço. Nós compilamos e executamos essas migrations, garantindo que a base de dados fosse criada de forma automática, consistente e versionada. Isso facilita o trabalho em equipe, porque todos os desenvolvedores conseguem recriar a mesma estrutura do banco com apenas um comando, sem riscos de diferenças entre o ambiente de desenvolvimento e produção. Com essa organização, conseguimos um back-end robusto, escalável e confiável, que dá suporte para o front-end de forma padronizada e está pronto para evoluções futuras. Boa noite, meu nome é Alcides e eu vou apresentar um pouco mais sobre a parte do back-end, saindo um pouco aqui dentro dessas pastas individuais. Então aqui nos controllers a gente tem a questão dos testes dos controllers, aqui para retornar um get, para pegar a string hello world. Aqui em App Modules a gente tem a configuração do type ORM, junto com a questão da configuração dos módulos e toda a disponibilidade deles. Aqui em App Service para retornar o Hello World. Aqui em Data Source a gente tem a configuração física do banco de dados pelo dbconfig. Aqui no dbconfig a gente tem toda a questão do banco, toda a questão da disponibilidade do banco. Aqui umas credenciais locais minhas, mas a gente também possui esse ponto DB e as credenciais para puxar de qualquer banco de dados. Aqui também a gente utiliza as migrations, que está no Anagist. Basicamente é isso. Aqui em main.ts é nossa arrancada do trabalho, nosso ponto de partida. Temos a configuração também do nosso Vercel, para o nosso deploy, que está no front-end, e tudo está linkado pelo link do Vercel. E aqui embaixo a gente tem pasta de teste, a gente tem a configuração do package JSON com as dependências. Aqui as instruções de deploy. Aqui o README, que já está no Git. E as questões que vêm junto com o projeto do Next, Dust, enfim. Agora, partindo um pouco mais sobre essa questão do deploy, a gente separou da seguinte maneira. Fizemos o deploy do back-end no render, do banco de dados a gente utilizou do programa e da ferramenta do Railway, e para o front-end, como já comentado, a gente usou o Vercel. Então, aqui é possível ver os logs do deploy. Então, ele está correto, está rodando e está em live, com os logs aplicados e tudo mais. Aqui as configurações do nosso deploy para o back. Nós utilizamos 2 repositórios, um para o back-end e outro para o front-end, e funcionou, tudo certo. Aqui os comandos para a build, e basicamente são essas questões envolvendo o nosso back-end. Aqui é a configuração do banco de dados, o nosso database está puxando, então a gente fez uma replicação do database e funcionou. Aqui temos os campos com as informações, as variáveis do nosso banco de dados que a gente utilizou para a conexão no render, e aqui as credenciais de user e password.
uma visualização melhor do nosso banco de dados. Temos aqui o banco de dados UA com as credenciais já aplicadas e com os dados já inseridos. Aqui a gente utilizou uns inserts, mas basicamente está linkado e está funcionando. E aqui é nosso front-end no Vercel, com as configurações do back-end já, pois está linkado no serviço pela Next API URL. Aquela URL a gente conectou com a URL do render e está funcionando, está de pé e está com o deploy ativo. Então, temos aqui os clientes, por exemplo, está tudo puxando do banco de dados e aqui é nosso domínio.